Bom, galera, agora nós vamos falar dessa placa aqui. Essa aqui é a placa do Uma Ideia. Aquela ali eu não falei a marca, mas é Electrolux. Aquele primeiro vídeo eu não falei a marca, mas é um Electrolux. Então, e essa aqui é uma placa do Uma Ideia. Mas eu tenho uma ideia ali que tem um relé de supressão e um relé de erupção também. Mas essa aqui no caso não tem. Não tem um relé de supressão nem um relé de erupção. Então é o seguinte. No caso dessa placa aqui é obrigatório o uso do diodo bidirecional no capacitor. Qual é a função do diodo bidirecional no capacitor? Quando você liga o micro-ondas que ele começa a esquentar, o pico de corrente do trapo passa pela corrente, vai direto no diodo bidirecional. O que é que acontece lá? O diodo bidirecional retém essa corrente a mais, segura ela e vai liberando aos poucos, para evitar o pico de corrente, para não queimar nem o capacitor e nem queimar o magnetron. Isso evita danos futuros para o capacitor e o magnetron. Então a finalidade do diodo bidirecional é exatamente essa. E eu tenho pegado muita placa aqui e eu já vi que já veio de placa aqui, micro-ondas aqui, que o diodo era bidirecional e o cara foi lá, cortou e tirou que era ele que tinha dado problema. Mas por que ele deu problema? Porque o pico de corrente ultrapassou o limite que devia ultrapassar e ele entrou na proteção e protegeu o capacitor e o magnetron, entrando assim em curto diodo bidirecional. Então a função dele é essa, ele não pode ser tirado. Eu não sabia disso até um dia desse, mas estudando eu cheguei nesse estudo e concluí que a maioria dos técnicos não sabe disso não, cara. Porque se soubesse não tirava não. Eu mesmo estou tirando, eu não vou fazer mais isso. Não tive nenhum problema até agora com retorno de micro-ondas por causa disso, mas quero evitar de ter. Então, inclusive, esse micro-ondasinho meu que está aqui, ó, que é aquele lá que eu fiz com coisa de timer de air fryer, ó, tá aqui, eu trouxe ele, tá com diodo comum, eu vou colocar um diodo bidirecional nele, porque vai ser preciso colocar, que eu tenho que proteger o capacitor e o magnetron, no caso de um curto aí, apesar de eu ter botado várias proteções aqui, mesmo sem precisão. Botei um fusível de 16 aqui, tem um fusível de alta aqui, tem termostato aqui, mas eu vou fazer isso, eu vou pôr o diodo bidirecional, porque no caso, como eu não estou usando placa, eu preciso proteger o magnetron e o capacitor. Então a finalidade do relé bidirecional de erupção é de proteger o capacitor e o magnetron do eventual pico de corrente causada pela rede, e protege até o trapo. Quando não tem o relé de erupção, é obrigatório o uso do diodo bidirecional. E eu tenho notado que tem chegado muito micro-ondas aqui com esse aparato tudo cortado. E até eu fazia isso, mas eu descobri que é errado e eu não vou fazer mais isso. Quando vier, se eu não tiver, eu compro e coloco para o cliente. Falo para o cliente, vai ter que comprar e colocar e pronto, e acabou. Por que tem que pôr? Porque é obrigatório. Porque se ele está lá é porque é obrigatório. Vai ser um custo a mais, mas vai ser um custo a mais que vai proteger o cliente de um dano maior, de um gasto maior. E eu vou explicar isso para o cliente.